Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom, iniciando, esse segundo trimestre do ano letivo de 2020, nós iremos estudar do mundo multipolar para o bipolar da Guerra Fria, onde entre meados do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, vários estados disputavam a hegemonia mundial. Essa hegemonia que significa uma supremacia, uma superioridade, tanto cultural, econômica ou até mesmo militar. Ou então podemos dizer que a hegemonia era uma influência preponderante exercida por cidade, povo, país e etc. Nesse cenário, vários países que já possuíam uma posição importante, na economia mundial, como o Reino Unido e a França, que eram considerados países industriais europeus, eles possuíam e se consolidavam como as potências imperialistas. Já a Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia competiam pela ampliação de mercados compradores de seus produtos industrializados e fontes de matérias-primas para suas indústrias. Assim, prevalecia a chamada ordem mundial multipolar, ou seja, havia distintos polos ou centros de poder no cenário internacional. Então, essa ordem multipolar, ela estava distribuída, a diferentes países, não tendo um único com a sua hegemonia, não tendo um único como o mais poderoso de todos. Então, foi aí que surgiu a Primeira Guerra Mundial, onde essa guerra que resultou de um conjunto de acontecimentos, relacionado à disputa por mercados entre potências industriais que, organizadas em alianças políticas e militares, buscaram, de certa forma, defender seus interesses econômicos, e ampliar sua influência política, cultural e militar no mundo, ou seja, sua hegemonia. Então, houve dois grupos, chamados de tríplice. De um lado, temos a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e pela Rússia, E temos a Tríplice Aliança, que é formado pela Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Essa Tríplice Aliança que acabou sendo derrotada nessa Primeira Guerra Mundial, E depois dessa derrota, a Rússia ela recebeu um novo nome. Ela se nomeou como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Essa sigla, que nós vemos bastante até hoje, ela foi elaborada, começou a ser usada depois dessa Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, ela foi um acontecimento, histórico muito marcante e que teve vários fatores que influenciaram para esse acontecimento. Partindo lá da década de 1920, mais precisamente no finalzinho, ali em 1929, quando a economia mundial ainda era dominada pelas disputas imperialistas, o mundo foi surpreendido pela crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores em New York. Até então, os Estados Unidos tinham financiado, e fornecido produtos às principais nações europeias atingidas pelos conflitos da Primeira Guerra Mundial. E já na Alemanha e na Itália, em particular, o fim do investimento dos Estados Unidos, que foi decorrente dessa quebra da Bolsa de Valores de 1929, ocasionou o fechamento de inúmeras indústrias, agravando ainda mais o desemprego e o empobrecimento de classes médias e das classes trabalhadoras.
Esse cenário facilitou a ascensão do nazismo, que foi um movimento imperialista que se apoiavam, né, numa doutrina de superioridade de raça, onde perseguiam determinadas etnias e também determinados grupos. Mas isso aí vocês irão ver melhor na disciplina de História. Estou aqui apenas pincelando um pouquinho para vocês entenderem a compreensão do enredo para chegarmos à Guerra Fria, né? E além do nazismo na Alemanha, aconteceu também o fascismo, que foi um sistema político nacionalista e antidemocrático, liderado por Benito Mussolini na Itália, no período de 1922 a 1943. Vocês também irão estudar mais profundo esses acontecimentos históricos na disciplina de História. O fascismo ele aconteceu na Itália, e que prometiam às suas populações melhores dias e um Estado forte e respeitado. E nesse contexto, né, ao qual ainda se somavam questões mal resolvidas pelo Tratado de Paz estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, então explodiu a Segunda Guerra Mundial, que foi no período de 1939 a 1945. E o confronto se deu entre dois grandes grupos militares, os aliados, que eram formados por França, Reino Unido, a Rússia, a URSS, né? E os Estados Unidos da América. E no outro grupo nós temos o grupo do eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão. Lembrando que Itália e Alemanha, né, eles já tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. E isso influenciou, tipo, como se fosse uma revanche, né, para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. E no solo europeu, depois de intensas batalhas de terra, em mar e ar, a Itália foi derrotada novamente, né, em 1943, e as forças alemãs que se renderam em maio de 1945. E já no território asiático, né, lá no Japão, devido à forte resistência japonesa, a guerra terminou somente em agosto de 1945, com o lançamento das famosas bombas, né, atômicas, onde os Estados Unidos lançou sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Então nós percebemos que a Itália e a Alemanha elas perderam pela segunda vez a Guerra Mundial. Logo após a rendição alemã, em 1945, a Alemanha foi dividida entre 4 zonas de ocupação, controladas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foram Estados Unidos, União Soviética, que é a Rússia, Reino Unido e pela França, né? E com o término dessa Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais entre os países passaram a ser influenciadas pelas disputas de poder entre duas superpotências. Agora nós temos Estados Unidos e União Soviética. Apesar de terem sido aliados na Segunda Guerra Mundial, agora estavam passando, né, por disputas de poder, de liderança, de hegemonia. De um lado, Estados Unidos e do outro, a União Soviética. E essa situação durou quase 45 anos. É a conhecida chamada Guerra Fria. Esse nome de Guerra Fria, né, está associado principalmente que não teve um conflito físico, né? Ficou apenas na ameaça, vamos dizer assim, mas nunca aconteceu realmente um conflito físico, vamos falar assim, né? Um conflito de luta, de guerrear mesmo, matando outras pessoas de forma direta, né? E enquanto a Alemanha, voltando ao assunto, enquanto a Alemanha permaneceu dividida e administrada em zonas de ocupação após
ser derrotado, né, na Segunda Guerra Mundial. O socialismo, que é o sistema político e econômico baseado na coletivação dos meios de produção, baseado também no fim da propriedade privada e no fim das classes sociais, né? Esse socialismo expandiu principalmente para os países da Europa Oriental ou leste europeu. E na Alemanha, a porção oriental do território então ocupada pelo soviético, que é a Rússia, tornou-se socialista em 1949 e passou a ser denominada oficialmente de República Democrática Alemã, conhecida mais como a sigla RDA. Vocês, quando assistem filme, principalmente aqueles filmes antigos de guerra, já devem ter ouvido e visto também essa sigla RDA, conhecida também como Alemanha Oriental. A porção ocidental, né, que é a outra parte da Alemanha, que estava sendo ocupada por Estados Unidos, Reino Unido e França, permaneceu capitalista e passou a ser chamada de República Federal Alemã, RFA, ou simplesmente a Alemanha Ocidental. Esse sistema político, né, capitalista é o que nós vivemos aqui no Brasil, que é o sistema onde nós podemos comprar bens materiais, onde é uma divisão de classes econômicas, né? É completamente diferente do socialista, vivenciado lá na União Soviética no período da Guerra Fria. E esse impasse todo do socialismo com o capitalismo, né? Essa disputa de poder formou então a cortina de ferro, que é uma metáfora, e ela está relacionada principalmente a uma divisão da cidade de Berlim. Se observarmos aqui no mapa rapidinho, Berlim está aqui, né? Aqui temos a RDA e do outro lado a RFA. E percebemos que essa linha aqui, na tonalidade de rosa, né, é o limite das regiões sob influência soviética. Ou seja, o lado amarelo significa os países socialistas, até porque está fazendo fronteira com a União Soviética, né? Nós estudamos nesse trimestre passado que a Rússia ela faz parte dos dois continentes, tanto do continente europeu quanto do continente asiático, né? Então nós temos aqui a predominância dos países socialistas, principalmente ao lado da Rússia. E na tonalidade verde nós temos os países só capitalistas, né? Que ficou do lado ocidental dessa cortina de ferro, desse limite, dessa divisão dos países aqui na Europa, né? Então, essa cidade de Berlim que eu disse também foi dividida por zonas de ocupação. E sobre o pretexto de impedir a fuga de mão de obra especializada para o lado ocidental, né? Ou seja, quem estava no lado socialista queria fugir para o lado capitalista, onde você poderia receber a mais por seu trabalho prestado, né? O governo da Alemanha Oriental construiu então o mais conhecido Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim em duas porções. Desse lado, nós temos o Berlim socialista e desse outro lado o Berlim, né, a cidade de Berlim capitalista. E essas duas porções da cidade teve sua construção iniciada em 1961 e foi finalizada em 1973. E a União Soviética tinha interesse na implantação do socialismo nos países da Europa Oriental, pois com eles passariam a formar um bloco político, né, ideológico,
alinhado com os interesses soviéticos, opondo-se totalmente aos Estados Unidos e aos países capitalistas europeus na disputa pela hegemonia mundial. Então, nós temos aqui sempre o poder da hegemonia, sempre o poder de mandar, de influenciar na cultura, na economia, no poder militar dos outros países, né? Outro fator também que a União Soviética tinha interesse para que a implantação do socialismo acontecesse mais fortemente, né, em todo o território da Europa Oriental, é que teriam suas economias e mercados servindo ao crescimento econômico da União Soviética, ou seja, da Rússia, tudo em prol do fortalecimento da economia do país da Rússia, né? E formariam um escudo de proteção, ou conhecido também como Estados tampão, contra as ameaças dos países capitalistas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, ao desenvolvimento do do socialismo soviético, formando então uma cortina, por isso essa denominação, uma cortina de ferro que protege seu território. Ou seja, esses países aqui, eu estou acabando de mostrar aqui o limite, iria de certa forma inibir a entrada, né, de países, de pessoas dos países capitalistas e iria proteger de certa maneira a União Soviética. Aqui ficaria uma cortina de proteção. Então a União Soviética de certa forma só teria maior preocupação pelos mares e pelo outro lado lá da Ásia. Então esses países aqui formariam esse tipo de cortina de ferro, impediria então a entrada de pessoas não autorizadas, né? E isso foi o que ficou conhecido como a cortina de ferro. Então, só para revisar aqui a divisão do mundo em dois blocos de poder, que foi os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética, né, a Rússia com o socialismo. E apesar da Guerra Fria, né, não ter acontecido confrontos, armamentos, né, entre essas duas superpotências, dos Estados Unidos e a União Soviética, houve uma corrida armamentista espacial, onde em 1940 esses dois países já detinham armas nucleares e manteve a população mundial com receio de uma terceira guerra mundial. Então, em função disso, o período da Guerra Fria também ficou conhecido como do equilíbrio do terror, né? E essa corrida armamentista espacial foi uma maneira encontrada por ambos para demonstrar a eficiência dos modelos de sociedade que defendiam, ou seja, os Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. E após a Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética ela investiu muito todos os seus recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento de pesquisas científicas, né, priorizando principalmente o setor aeroespacial e militar. Já os Estados Unidos, por sua vez, né, havia grandes interesses financeiros e econômicos das indústrias na aceleração de programas envolvendo a guerra e também as aeroespaciais. E o desenvolvimento, né, de tecnologia militar de ponta, inclusive com grande arsenal de mísseis nucleares, possibilitou a conquista do espaço por meio de foguetes capazes de superar a órbita terrestre. Então, nós percebemos que, apesar de ter sido um motivo, digamos, ruim, né, de uma possível terceira guerra mundial, essa corrida armamentista espacial influenciou para o desenvolvimento, né, de uma nova tecnologia para que houvesse a implantação e a construção de foguetes que pela primeira vez pudesse sair fora da Terra e retornar, né? Então, na década de 1950, os soviéticos saíram à frente e lançaram o primeiro satélite artificial Sputnik.
em 4 de outubro de 1957. Então, os Estados Unidos não queriam ficar atrás e lançou o Explorer 1 em 1958, mais precisamente em 31 de janeiro, ou seja, menos de 6 meses. Os Estados Unidos lançou também, entrando na corrida espacial. E esses foram apenas os primeiros passos de uma competição, acirrada entre essas duas superpotências, que ambicionava realizar a primeira viagem espacial com tripulação humana. E nessa corrida espacial, os soviéticos mais uma vez assumiram a dianteira. Em 12 de abril de 1961, lançaram o cosmonauta Yuri Gagarin para uma viagem em torno da Terra, ao passo que os Estados Unidos conquistaram o mesmo êxito somente no mês seguinte, quando enviaram o astronauta Alan Shepard. E essa corrida espacial, culminou em 1969, quando os Estados Unidos levaram os primeiros astronautas à Lua por meio de missão Apollo 11. Depois disso, uniram esforços aos soviéticos para conduzir a exploração espacial por meio de projetos de cooperação, fato que resultou no encontro das espaçonaves Apollo, Estados Unidos, e o Soyuz, da União Soviética, na data de 17 de julho de 1975. E esse acontecimento, marcou o fim da corrida espacial. No entanto, a disputa entre as superpotências pela hegemonia e pela ampliação de áreas de influência no mundo persistiu até 1985 aproximadamente. Então, nós temos aí um período de quase 45 anos, dessas duas superpotências disputando a hegemonia e o poder para se tornar a maior potência mundial. A crise do socialismo real, que foi a partir da década de 1980, onde ocorreu várias mudanças no cenário político internacional, levaram à graduação, a gradual transformação do mundo bipolar. Em 1985, Mikhail Gorbachev subiu ao poder da União Soviética e revelou à sociedade soviética e ao mundo a situação do socialismo real, E com isso ele procurou superar insatisfações sociais internas decorrentes da escassez de alimentos e de bens de consumo, como vestuário, aparelhos eletrônicos, entre outros, e promoveu a libertação de presos políticos, acabou com a censura e permitiu a organização de novos partidos políticos e eleições livres. Enfim, tornou o socialismo democrático, o que paradoxalmente acelerou seu fim. Então, houve essa crise no socialismo e esse acontecimento na década de 1980 influenciou para que o socialismo chegasse ao fim o mais rápido possível. E no contexto da crise vivida pela economia soviética, por sua crise do socialismo real, e também repercutia em outros países do bloco socialista, e da abertura política promovida por Gorbachev, a Alemanha Oriental iniciou em 1987 uma aproximação com a Alemanha Ocidental. Entre outros fatores, isso contribuiu para a derrubada do Muro de Berlim em 1989. Essa aqui é uma imagem histórica, foi nesse dia onde o Muro de Berlim foi derrubado, E então essa cortina, essa divisão, ela foi eliminada. E no ano seguinte, em 1990, a Alemanha reunificou-se totalmente, pondo fim ao socialismo que vigorava na Alemanha Oriental. Então a Alemanha agora ela deixou de ser dividida e passou a ser um país totalmente capitalista. E esses eventos impulsionaram a queda dos governos socialistas nos países do leste europeu, com forte participação popular. A população começou a reivindicar, a se manifestar, Em decorrência
e também, em decorrência disso, né, teve também crises políticas, econômicas e sociais. O governo de Gorbachev perdeu o poder da União Soviética em dezembro de 1991, quando o país deixou de existir. As 15 repúblicas que o compunham, né, tornaram-se estados independentes. 11 delas se associaram à formação da Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI. Esse é um conteúdo que nós iremos estudar mais à frente no percurso 13, né? E isso ocasionou o fim de uma superpotência e também marcou o fim de uma bipolarização, né, de poder no mundo e inaugurou uma nova fase das relações internacionais, marcada por outros desafios e por desigualdade de poder entre os países, conforme estudaremos a seguir. Então, nós percebemos que a transformação, né, no cenário político, econômico e militar, desde da visão, né, do mundo multipolar para o mundo bipolar, passou por diversas transformações, tanto históricas quanto econômicas, né, e também, de certa forma, influenciou para que a realidade hoje que existe seja uma realidade cada vez mais forte, principalmente o nosso sistema capitalista, né, esteja cada vez mais forte, né, onde já teve esse confronto entre o socialismo com o capitalismo e o capitalismo venceu. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, beijo.